Olá, povo de Deus, terça-feira da sexta semana da Páscoa, 24 de maio de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 16, de 22 a 34 e João 16, de 5 a 11. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tivessem fugido. Puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Lucas quer suscitar nos seus leitores a confiança em Deus, que tem mais poder que os homens e pode transformar as dificuldades em graça. Por isso, romanceia muito seu relato. Paulo e Silas tinham expulsado o espírito pitônico de uma escrava bruxa. Os seus senhores, que assim viram desaparecer uma fonte de rendimento, arrastaram os missionários à presença dos magistrados e acusaram-nos de criar desordem na cidade, apregoando usos contrários aos dos romanos. Os magistrados, sem grandes investigações, mandaram açoitar os acusados e puseram-nos na prisão bem vigiados. Mais tarde, invocando a sua cidadania romana, Paulo irá protestar contra os abusos cometidos contra ele. Entretanto, dá-se a clamorosa conversão narrada no texto que hoje escutamos. O testemunho sereno dos prisioneiros, a sua lealdade, a série de eventos extraordinários impressionam o carcereiro, que pergunta aos apóstolos: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" A resposta é simples e direta: crê no Senhor Jesus. Assim, depois de Lídia, prosélita judaica, um funcionário romano entra a fazer parte da comunidade de Filipos, tão cara a Paulo. Impressiona-nos no relato a atitude banal e
cruel dos magistrados que, sem comprovação alguma, manda açoitar Paulo e Silas e prendê-los. Eu vivo na periferia e comumente vejo atitudes violentas daqueles que deveriam zelar pela segurança do bairro. Primeiro batem, depois perguntam em plena rua sob o olhar de muitos assustados. Paulo e Silas mantiveram a serenidade, pois tinham convicção de suas ações serem corretas e justas. Lucas nos mostra que Deus intervém em favor dos seus. Outra vez temos o esquema de Lucas. O chefe da casa se converte e toda a sua família é batizada. Assim, as primeiras comunidades vão crescendo e se estabelecendo com a adesão de muitos vindos do paganismo. João 16, 5-11, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Jesus anuncia a sua partida deste mundo e afirma que ela é conveniente para os discípulos. Jesus fala da sua morte que só poderá ser entendida à luz do Espírito Santo. O testemunho de Jesus que os discípulos hão de dar só será possível depois de entenderem quem é Jesus, o que significou a sua presença no meio de nós e qual foi o sentido da sua morte e da sua ressurreição. E só o Espírito lhes pode dar esse entendimento. Os discípulos hão de sofrer perseguições, mas elas serão intoleráveis se não estiverem convencidos e seguros daquilo pelo qual serão perseguidos. Além de dar testemunho de Jesus, o Espírito também acusará o mundo de pecado por o ter rejeitado. Os crentes ficarão esclarecidos sobre o erro do mundo, sobre o pecado da incredulidade. A condenação de Cristo foi inconsistente. A sua ressurreição condenou o príncipe deste mundo para sempre. Jesus, morto e ressuscitado, é o verdadeiro vencedor. O anúncio da sua partida, feito por Jesus, entristece os discípulos. Mas a promessa do Espírito Santo deverá ser o motivo de uma alegria muito maior, pois, com ele, os discípulos passarão a entender tudo o que Jesus fez e falou quando estava junto deles. Hoje, João nos dá em 3 palavras a missão do Espírito Santo: pecado, justiça e julgamento. O pecado que o Espírito revela é a rejeição que muitos manifestaram em relação a Jesus. A justiça, porque Jesus, rejeitado, torturado, assassinado, não termina sua missão, pois vai para junto do Pai e é glorificado. O julgamento, porque quando pensarem que Jesus foi vencido, na verdade, de junto do Pai, ele vence aquele que se julga o chefe deste mundo. Muitas vezes, para vencer,
É preciso passar pela aparente derrota, pelo fracasso. João deixa claro que a glorificação de Jesus é certa, apesar de os donos do mundo cantarem vitória. Um beijo no seu coração.